E por que esse artigo explodiu tanto a minha cabeça, assim? Porque é um erro que eu mesma cometo e que induz outras pessoas a cometerem, que é a construção de uma visão de longo prazo, né? O artigo chama isso de uma visão linear da vida, em que nós vamos olhar para a vida como um processo de crescimento e progresso. Então, eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou adulto, eu sou idoso. Eu tô começando a investir hoje, mas é o esforço do meu eu do presente para a construção do meu eu do futuro. É o que eu faço hoje para uma meta de longo prazo no futuro. Só que olha só que interessante. Quando nós olhamos desta forma linear, o longo prazo, eu tô caindo no problema de que o longo prazo tem um menor valor percebido. Porque eu olho para o longo prazo e penso, tá longe, né? Ai, mas e se eu deixar para depois? Falta tanto tempo, 30 anos. Se eu deixar para depois e hoje fazer aquela viagem? E se eu deixar para depois e comprar o telefone novo que saiu? Nossa, meu telefone caiu e quebrou a tela. Ai, depois eu vejo aquilo lá que é para 30 anos e hoje eu compro o meu telefone porque eu tô com o telefone quebrado. Cria-se um distanciamento que, embora tu tenha um vínculo emocional com aquela tua meta, como ela é muito distante, ela fica muito subjetiva. Ela não é palpável, ela não é, sabe? Então essa percepção de longo prazo, ela cria um desafio maior para que nós consigamos nos manter consistentes. E essa é a crítica que esse artigo traz. Ele traz a crítica de que sempre que há uma construção de um planejamento, as pessoas acabam focando nessa visão linear, como se a vida fosse um progresso de longo prazo. E aí ele critica dizendo, mas se nós somos imediatistas, ele não usa esse termo, né? Mas se nós descontamos o futuro, ou seja, o futuro vale menos do que o presente, porque o presente é hoje, se eu focar a minha energia nisso, a minha capacidade de esforço vai ser menor. Então, quem sabe a gente seguir outro caminho, nós seguirmos outro caminho. Quem acompanhou um podcast desses aí viu que eu tô nessa labuta de tirar o agente do meu vocabulário. É feio. Conjuga-se errado, agente, é feio. Vou conseguir. Eu já consegui tirar. Alguém comentou sobre isso e disse assim, Jéssica, acho muito legal tu tirar o agente. Eu me esforcei bastante e consegui. Agora eu tô na labuta do mim e do eu. O mim e o eu já tirei. Eles não existem mais, esse vocabulário inadequado na minha vida. O mim e o eu tirei. Agora o agente tá sendo um desafio, mas vou conseguir. Voltando. Nós, né? Se nós, ao invés de trabalharmos essa visão de progresso linear, olhássemos para a vida como se fosse um ciclo. E não como se fosse, ela é um ciclo. Então, todas as semanas, inicia a semana e termina a semana. Então, nós temos um ciclo, início, meio e fim. Toda semana. O mês é um ciclo, início do mês, fim do mês. No mês seguinte, início do mês, fim do mês. Estações, início de uma estação, fim de uma estação. Juventude, início da juventude, fim da juventude. Adulto, início da adultez, não sei se é assim que fala. Fim da adultez, não sei mesmo se é assim que fala. Velhice, início da velhice, fim da velhice, que daí já é a morte. Mas se nós começarmos a olhar a vida como ciclos de que tu vá, sabe, tipo, pulando esses ciclos, e não uma visão tão de longo prazo, será que isso ajuda a se manter consistente, construindo poupança? Foi isso que esse estudo teu trava-língua. Foi isso que esse estudo analisou. Ele fez 3 experimentos manipulando essa percepção de vida como um ciclo, vida linear. E aí a primeira manipulação ele fazia exatamente assim, né?
Ele pegava e dizia, construía uma narrativa, né? E dizia assim, olha, pense na sua vida como uma série de eventos repetitivos, em que existe ciclo de dia de semana, ciclo de meses, ciclos de estação, ciclos de pagamento. Todos os meses tu tem um ciclo de pagamento. Todos os meses tu tem uma regularidade, uma repetição, um ritmo. Então, ele manipulou as pessoas para que elas construíssem esta visão de ciclo. E num outro grupo, que seria o grupo linear, aí ele disse assim, ou o grupo de controle, ele disse, pense na sua vida como uma linha contínua de progresso do passado para o futuro, né? Da infância para a adolescência, da adolescência como adulto e assim sucessivamente. E aí ele dividiu esses dois grupos. Então nós tínhamos o grupo cíclico e o grupo linear. Olha o resultado. Aí o que ele fez a partir disso? Para cada um dos grupos ele perguntou, quanto você estima que vai economizar no mês que vem? E qual percentual que você espera economizar de renda nos próximos anos? Então isso aqui era uma suposição não realista, né? Era uma suposição de projeção, só para ver se essa manipulação de cíclico e linear fazia diferença. E olha que interessante. Quem estava no grupo cíclico estimava que iria economizar $174. Quem estava no grupo linear estimava que iria poupar 118 no mês que vem. Ou seja, uma diferença de quase 50, né? Quase 50 não, dá 50. 174 menos 118. 56. Então, significa que há uma diferença de 56, deixa eu ver em percentuais. Diferença de 32% do cíclico para o linear. Então, o simples fato de olhar para a vida como cíclica e não olhar para a vida como uma questão linear, isso encurta o tempo, né? Encurta a percepção de tempo. E se encurta a percepção de tempo, aumenta a tua disposição de se esforçar. E aí eles mostram esse resultado que foi muito interessante. E em relação ao percentual que espera economizar nos próximos anos, o cíclico 11,8% da renda, em média, e o linear 6,6% da renda. Então, realmente, eles conseguem provar que a forma como nós olhamos para o tempo, ela altera o nosso planejamento. E aí, nesse experimento aqui, olhando como um planejamento, porque não foi a execução. E aí eles quiseram ir para a execução. Então, o segundo experimento é testando o que eu espero e o que efetivamente aconteceu. Como é que eles desenharam o segundo experimento? Não sei se até aqui tá claro o que eu tô querendo dizer, mas, em resumo, se tu olhar para tua vida como momentos, assim, né, como flashes, como olha, esse mês, é esse ano, é esse prazo, tu consegue ser mais efetivo. E eu achei esse resultado interessantíssimo, eu já vou ir para o segundo experimento, porque eu e o Gui movimentamos a nossa vida dessa forma e eu nem tinha me dado conta. Por quê? Porque nós temos um planejamento de longo prazo, só que esse planejamento de longo prazo ele não é estático. Por quê? Porque a nossa vida é feita de ciclos e cada ciclo ela exige uma reorganização diferente. A meta que nós tínhamos há um tempo atrás para 20, 30 anos, nós conseguimos encurtar muito essa meta. E esse encurtar meta, ele exige um rearranjo para esse ciclo. Pode ser que no ano que vem eu esteja num novo ciclo e eu tenha que reajustar a minha realidade novamente. Então, eu achei muito legal esse estudo. Eu achei muito legal mesmo. Minha cabeça fez, meu Deus, faz todo sentido. Mas enfim, tirando a minha motivação, muito motivada, é porque os meus alunos que dizem, né, Jéssica, é incrível como tu dá aula, assim, faceira, motivada, né? E aí, dependendo do assunto, eu me empolgo, e aí eu falo, e eu volto, e aí eu faço. É tipo eu hoje, falando desse artigo.
Vamos para o segundo experimento. O segundo experimento ele queria ver na realidade, sair da suposição e ir na realidade, então foi um estudo longitudinal em que ele trabalhou o tempo 1 e o tempo 2, acompanhando como que efetivamente isso ia repercutir na vida das pessoas, se eles iam ou não economizar. Eles separaram agora em 3 grupos, o grupo cíclico, então que era considerar a vida como um ciclo, né? Planejar, repetir o ciclo mensalmente, e escrever como aplicar o ciclo no próximo mês. Por quê? Porque daí ele colocava a pessoa em prática, não era só uma suposição. Suponha que a sua vida é um ciclo. Ele colocava assim, a tua vida é um ciclo, então todos os meses tu tem um ciclo a cumprir. Ok, agora escreva sobre como que tu vai aplicar esta percepção de ciclo nos próximos meses. Então o ciclo 1, o ciclo 2, o ciclo 3, né? Trimestre, semestre, mês, semana, como é que tu vai encarar essa construção de planejamento com um olhar de ciclo? E o linear era pensar na poupança como uma questão progressiva. Então, não era para que tu pensasse que o que tu tá economizando hoje vai ser útil para o teu eu do futuro. Era esta manipulação. E aí, era para visualizar a poupança como uma meta distante para o eu do futuro, nesse processo linear, né? Nesse processo de progresso. E da mesma forma, escrever sobre como aplicar essa percepção linear dentro do processo de planejamento. E o grupo de controle que não tinha nenhuma manipulação, nem cíclica nem linear, ele simplesmente tinha que responder as questões que eram apresentadas. E aí as questões que eram apresentadas eram essas, né? Quanto que tu vai economizar na próxima semana? E depois de 2 semanas que eles acompanharam, quanto que efetivamente foi economizado. Então tinha o tempo 1, quanto que eu acho, e tinha o tempo 2, quanto que efetivamente aconteceu. Resultado. Começando por tempo 1. O grupo cíclico, ele achava que economizaria 223 na próxima semana. O grupo linear, 140. Olha a diferença. 223 para 140, uma diferença de 83, que vai dar em termos percentuais 37%. E o grupo que não tinha nenhum tipo de manipulação, 133. Então, do grupo linear para o grupo de controle não existia diferença estatística, mas do grupo cíclico para os outros dois tinha uma diferença muito grande, né, de R$83 em uma semana. Então, mais uma vez, eles conseguiram provar aquilo que eles já tinham mostrado no experimento 1, de que o simples fato de olhar para a vida como movimentos cíclicos aumenta a predisposição de poupança. Só que será que fica só na predisposição, no planejamento, ou realmente é executado? E aí é o que eles buscaram descobrir no T2, né? Depois de 2 semanas, eles foram lá e perguntaram, tá, mas e daí? Quanto que efetivamente tu economizou na semana? O grupo cíclico, então, tinha projetado 123 e economizou 216. E o grupo linear tinha projetado 140 e economizou 118. Ou seja, a diferença entre a projeção do grupo linear para o grupo cíclico foi que no grupo cíclico eu projetei 223 e economizei 216. Só que o linear eu projetei 140 e eu economizei 118. Ou seja, eu economizei muito menos do que o projetado no linear do que no cíclico, mostrando que talvez essa percepção de linear também gere um outro prejuízo, que é o excesso de otimismo. Não, mas mais lá pra frente eu resolvo isso aqui. Agora eu vou ir na balada, vou na festa, vou comprar roupa, eu vou fazer a viagem. Agora eu vou fazer isso. Depois, nos anos seguintes, eu resolvo isso, né? Então, depois eles testam no experimento 3 essa questão de que essa percepção de construção cíclica, ela torna a vida um tanto mais realista, porque tu olha no teu ponto de referência atual e não fica com essa ilusão do controle futuro, de que tu vai olhar para o futuro e dizer, não, mas no futuro eu vou ter uma melhor condição, eu vou ter um melhor controle. E incorre também, né, sempre quando a gente olha para o futuro, nós incorremos num outro problema que se chama negligência da despesa. Nós sempre achamos que no futuro nossa despesa vai diminuir, nossa folga vai aumentar, a diferença entre receita e despesa.
E no final das contas, isso raramente acontece na proporção que nós estimamos. E isso tem a ver com esse erro de percepção linear, que o grupo cíclico acaba sendo protegido. Então, o que eles conseguem provar, aí só para trazer mais uma informação, né? No grupo de controle, a estimativa era 133 e o real ficou em 81. Então, resumindo, o cíclico efetivamente economizou menos e o que ele economizou estava mais próximo do que ele havia projetado. O linear menos, projetou menos e realizou menos. E o de controle também projetou menos e realizou menos. Então, aquele que teve um maior aporte tanto de previsão quanto de realidade foi justamente o grupo cíclico. Foi aquele grupo que conseguiu construir um planejamento que permitiu ele ser mais consistente. E por que eu olhei para isso como uma forma de enganar o nosso cérebro? Que no final das contas não é enganar no mau sentido, mas é nós nos protegermos de uma tendência de erro que todos nós temos, que é essa questão da priorização do presente e essa baixa valoração do futuro. Quando eu começo a olhar a vida como ciclos, eu encurto o meu espaço de visão, sabe? Eu encurto a minha esforço. Não é aquela coisa, nossa, daqui 3 anos, 5 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Não, é nesse ciclo. O que eu vou fazer nesse ciclo? Então, encurta a visão, não desconsiderando o que tu quer pro teu futuro, mas olhando para o que tu quer pro teu futuro, e eu acho que esse é o melhor dos caminhos, tu olha para o que tu quer do teu futuro. Por exemplo, eu tinha uma meta que era para 20 anos. Aí nós olhamos, essa meta era uma meta de longo prazo, 20 anos. Aí nós olhamos e dissemos assim, bom, mas nós conseguimos bater essa meta em menos tempo. Então, eu tenho uma visão de futuro. E eu sei o motivo pelo qual eu tenho essa meta. Ela é estabelecida, ela é concreta. Só que quando eu paro de olhar para ela como uma meta de 20 anos e encurto ela pensando, tá, mas nesse ciclo, o que é possível fazer? Vamos olhar por ciclo. Então eu tenho uma meta, é como trabalhar com a construção de metas que nós sempre dizemos, né? Tem uma meta e quebra essa meta em pequenas porções. Só que essa quebra em pequenas porções não é simplesmente quebrar em pequenas porções e olhar para o futuro distante. Aí eu quebrei porque eu tenho que investir esse mês R$1.000 para ter o meu objetivo em tantos anos. Aí é R$1.000, 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 R$1.000 durante 20 anos. Não, é R$1.000 durante esse ciclo. Durante este ciclo de trimestre ou semestre, a gente gosta aqui de trabalhar com trimestre, 3, 6, 9. Não, a gente faz por... Qual é de 4 em 4 meses? Jéssica fazendo jasquices. Bimestre que é 2, não é? Trimestre é 3. Semestre é 6. Qual é o de 4? Quadrimestre? Ai, gente, me deu um branco. Acho que deve ser quadrimestre, né? Não sei. Vou perguntar pro Ru depois. Eu trabalho de 4 em 4 meses, assim, o nosso processo. Mas eu nunca tinha lido esse artigo. E eu já fazia isso, mas eu não tinha lido. Então, de 4 em 4 meses, nós olhamos e pensamos como é que vai ser o ciclo desse quadrimestre. Aí agora eu vou ter que olhar, porque eu vou ficar neurótica se eu não souber o que é o negócio. Eu tenho dessas coisas. Eu esqueço as palavras, ou troco as palavras, e aí eu fico, assim, enquanto eu não acho a palavra, eu fico neurótica. Quadrimestre. O Google tá me dizendo que é quadrimestre, então tá bom. Nós trabalhamos desta forma porque os ciclos dentro da empresa, eles mais ou menos giram dentro dessa circunstância, né? E os giros dentro da Plano A, por vezes, da empresa que eu disse primeiro é da empresa da Mais Que Finanças, e os giros dentro da Plano A, que é a nossa empresa de contabilidade para infoproduto,
elas giram mais em termos de trimestre. Então, a depender do foco, nós vamos girando conforme o andamento de cada uma das empresas. Mas nós já temos essa construção de ciclos. Então, é como se eu olhasse para a meta de longo prazo e encaixasse ela dentro desse ciclo. Tá? Dentro desse ciclo, o que é possível? Porque dentro do ciclo futuro, pode ser que nós já reorganizamos todo esse planejamento. Pode ser que neste ciclo, eu consiga X para aquela meta. Mas pode ser que no ciclo seguinte eu consiga 2x, que eu ainda não sabia que seria possível. Mas que dado aos resultados, dado a evolução, agora eu já percebo que é possível. Então agora eu vou trabalhar nesse ciclo com esse valor, no ciclo seguinte com esse valor. E foi fazendo assim que a gente conseguiu encurtar muito a nossa meta de 20 anos, né? Então, essa visão de ciclo é como se ela conseguisse deixar mais focado, sem perder a visão de futuro, o que tu quer para tua vida, mas a execução disso ser cíclica. Eu achei particularmente muito interessante mesmo, até porque reforça essa construção de revisão. Muitas pessoas dizem assim, eu vou investir 10% de quanto que eu ganho todos os meses. Tá, mas esses 10% ele é coerente nesse ciclo de vida que tu tá agora. Pode ser que no ano que vem 10% não seja mais coerente. Tu poderia estar investindo 20, 30, 40, 50%. Então, se você não olhar por ciclo e replanejar, daqui a pouco tu tá sendo subótimo, né? Tu tá não fazendo tudo que tu poderia fazer para construir o teu objetivo. Então, eu achei muito, mas muito interessante mesmo essa perspectiva, assim. Então, em resumo, como você deve enganar o seu cérebro para que você mantenha a poupança? Olhe a sua vida com ciclos e separe a forma como que tu achar melhor, né? É um ciclo bimestral, é um ciclo semestral, quadrimestre, enfim. Analisa como que funciona para ti dentro da tua dinâmica, é mensal, é semanal, quem ganha pingado, né? Psicólogos que vão ganhar por sessão. Daqui a pouco pode ser que faça sentido trabalhar outro tipo de corte. E aí, pode fazer sentido. Então, isso que eu acho que é bem interessante, assim, de pensar e tu usar essa estratégia para repensar na tua vida.